Glória a Deus, aleluia, salve a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus venha habitar no teu lar, Deus venha habitar no teu coração, principalmente através da palavra do nosso Senhor Jesus, amém? Estamos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra do Senhor e desprezamos seu conselho, e isso nos leva a cadeias espirituais, amém? Entramos no contexto, né? Andamos pregando, chegamos no assunto do divórcio, né? Talvez você possa estar chegando nessa live desse momento, você pode não entender. Então você vai ali no canal no YouTube, né? Bota ali Batalhão de Cristo Jesus, escreve o meu nome, Moisés Resch, né? Porque existe mais canais com este nome. Lá vai cair as lives, no mínimo umas 3 lives para trás. Você precisa acompanhar para entender, para, como se diz, para não pegar o bonde andando, o ônibus andando, né? Para você entender melhor, senão você pode ficar não entendendo a mensagem. Então é preciso muitas vezes voltar alguns vídeos atrás, né? Falando de divórcio, pregando pela palavra que o divórcio não é permitido por Deus. Divórcio de cristão, tá? De pessoas que creem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, pessoas que creem, né? Muitas pessoas se casam, divorciam, muitos pastores pregam, casam as pessoas novamente, pegando o texto, né, de Mateus, dizendo que Jesus falou, no caso de traição, pode, né? Eu expliquei lá, vou falar mais um pouquinho aqui rapidinho, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 evangelhos, Jesus estava cumprindo a lei de Moisés, né? Repare que o povo lá dizia, Moisés deu carta de divórcio. Aí o Senhor Jesus assim, não foi assim desde o princípio, ou seja, Deus nunca apoiou o divórcio, né? Mas por causa que os homens estavam se prevalecendo das mulheres, né? Por qualquer coisinha já criou outra, Moisés fez a carta, a não ser por causa de divórcio, de traição, né? Por causa de adultério. Só que isso foi por Moisés, disse Jesus, Mateus 19. Não foi assim desde o início, né? Então o Senhor Jesus, ali em Mateus 19, né? Você pode olhar Mateus 19, o Senhor Jesus não está apoiando, né, a lei de Moisés, tanto é que ele veio para cumprir, findar aquela lei, porque se aquela lei fosse perfeita, diz a Bíblia, não haveria necessidade de uma nova aliança, que é no sangue dele, né? Então, de Atos para cá, formação da nova igreja do Senhor, formação na igreja do sangue de Jesus, não tem divórcio. Veja bem que eu falei Romanos 7, que Paulo está pregando sobre a lei e a graça, e ele diz que para nós construir uma nova aliança, teria que morrer o marido. Ele usou o casamento, porque ele não apoia o divórcio. Paulo não. Aqui ele vai explicar claramente em 1 Coríntios capítulo 7, né? Capítulo 7 de 1 Coríntios são 40 versículos que fala só sobre divórcio. Mas eu quero entender se eu posso divorciar ou não. Leia 1 Coríntios capítulo 7. Eu vou ler alguns versos aqui, vou ficar lendo alguns dias, algumas lives, em versos aqui explicando. 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 1 ao 40. Ele fala só de casamento. Hoje eu vou ler o 7:15, tá? 1 Coríntios 7:15. Aqui existe uma hipótese de divórcio. Veja, preste atenção no texto. Uma hipótese de divórcio, que diz assim no 7:15, ó, mas se a descrente se apartar, aparte-se. No caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus chamou a paz. No 16, como sabes, ó mulher, salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, que salvarás a tua mulher? Né? Aqui existe o único ponto na Bíblia que eu já li e reli a Bíblia várias vezes, né? Mas o Espírito de Deus já toca no meu coração dizendo que não é lícito o divórcio. O que Paulo disse aqui? Repare que ele diz assim, ó, mas se há descrente. Aqui entra o detalhe. Ou seja, existe pessoas que se convertem e o marido não, ou a mulher não se converte. Um se converte e um não, tá? Então aqui um é cristão e um não. Aqui disse Paulo, se o descrente, ou seja, se o incrédulo, né, ó, não está, ó, mas se o descrente se apartar-se, não está o irmão ou a irmã sujeito à servidão, pois Deus chamou a paz. Aí ele fala, como sabe que o marido vai se converter ou não? Ou seja, existe uma hipótese de divórcio aqui se o descrente abandonar o lar, tá? Preste bem atenção. Um casal se casaram, o homem se converteu, ou a mulher, e um não. E aí se o descrente quiser abandonar, disse Paulo, então tu tá livre. Se o descrente, veja bem. Na sequência nós vamos ler todo o texto. Nós vamos ler textos aqui que dizem assim, mas dos cristãos não. Tá? Vamos supor, eu e minha esposa se casamos e se batizamos no mesmo dia. Né? Nós tínhamos uma vida mais de 10 anos ajuntado, como se diz, né? Quando nós se batizamos, o nosso pastor, não, vocês têm que casar, senão é fornicação. Aí nós casamos.
né? E se batizamos, tudo num mesmo final de semana. Não existe chance para mim divorciar da minha esposa, nenhuma, a não ser que ela morra. Ou eu morra e ela está livre. Né? No caso aqui, Paulo está dizendo para o descrente. Se o descrente apartar, ele diz assim, ó, mas se o descrente se apartar, aparte-se. Neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, não é obrigado a ficar casado. Se o descrente, ou seja, o crente não pode abandonar. Por que que ele diz assim, ó? Como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou seja, como é que eu vou largar minha esposa que não é crente, vamos supor? Como é que eu vou largar ela? Como é que eu sei se ela não vai se converter e não vai ser salva? Né? Então não pode. O crente é conhecedor da palavra. O crente não pode, porque eu sei que o divórcio é errado. Mas como descrente, o que é um descrente? Aquele que não se batizou, aquele que não nasceu ainda. Então, quem não é nascido da água e do Espírito não está no registro do cartório. Não é assim? Quem é que registra um filho antes de nascer? Ninguém. Primeiro tem que nascer. Depois tu vai no cartório e registra. Dá o nome dele ou dela, do bebê, né? Então aqui Paulo está dizendo para um descrente, se o descrente abandonar, pode divorciar, se o descrente. No texto eu vou ler aqui, só que eu vou gravando lives por lá para não ficar muito comprido, né? Você está entendendo? Para os cristãos não, vai dizer aqui. Depois eu vou pregar depois, mas se você já quiser ler, para você entender, desde o capítulo 1 ao verso 40, ele vai dizer que para dois cristãos não existe hipótese de divórcio, a não ser que morra, né? Só que aqui ele está falando do descrente. Você está entendendo? Ou seja, né? Eu chego um irmão congregar comigo, Moisés, eu fui casado com uma mulher descrente. Ela não me quis mais e foi embora. Agora eu quero casar com essa crente aqui. Eu posso casá-lo, né? Porque a descrente o abandonou. Aí o irmão chega e diz, não, irmão, eu fui casado com uma crente e a crente me abandonou. Muito bem, irmão, não posso te casar enquanto não me apresentar o atestado de óbito dela. Você está entendendo? Na sequência, nós vamos ver aqui no texto, tá? Nova Igreja do Senhor. Mateus, Marcos, Lucas e João, não podemos nos basear para divórcio, porque lá Moisés, o Senhor Jesus estava cumprindo a lei de Moisés. Aquilo foi banido. A nova aliança começa em Atos para frente. De Atos para frente, você vê aqui, nós vamos ver aqui, se você quiser ler. Paulo não apoia divórcio, em hipótese nenhuma. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Paz seja convosco.